E aí, beleza? Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da semana da preparação. Ao longo dos últimos dias, acho que você deve ter percebido que não adianta tentar aprender preparação sozinho. Isso pode levar muito tempo e talvez não funcione direito. Sem falar que pode custar muito caro, quebrando motores e queimando a cara e o nome da sua oficina. Mas quando você tem um método com o passo a passo, é muito mais fácil e rápido para aprender, economizando tempo e dinheiro. E no vídeo de hoje você vai aprender um desses passos. Eu vou te dar uma aula prática de como medir e calcular a taxa, do mesmo jeito que eu faço no meu curso online de preparação. E você só precisa fazer exatamente igual meus alunos. É só assistir a aula de hoje e colocar em prática aí na sua oficina ou na sua casa mesmo. E dá só uma olhada como é simples de aplicar. Só sabia até então cursos presenciais, longe, que tinha que gastar com deslocamento e tal. 3 cursos presencial aí, nenhum superou esse online. Trabalhava o dia inteiro e daí à noite, na hora de fazer as motos ali, fazia as videoaulas ali, com celularzão mesmo, o computador nem ligava, o celular fazia ali, tinha um aplicativinho ali, entrava pelo celular ali e assistia ali. Quando era minha garagem, tava ali, mas fazia à noite. E ou nas horas de meio-dia, quando sobrava tempo, o curso tava ali, basta você tirar um tempinho e estudar. Porque todos os meus cursos foi tudo pessoal, né? Nunca foi online. Eu nunca confiei não, que eu não sei porquê, nunca confiei. Mas se eu soubesse que é assim, bom filé, bem mais barato, e eu podia rever as aulas várias vezes, eu tinha feito várias vezes, esses cursos todos tudo online. Faz aula todinha, revi, acho que cada aula eu revi, acho que umas 10, 15 vezes, cada aula. E até hoje eu vejo, quando eu vou dormir, antes de dormir, eu tenho que assistir as aulas de novo. Mesmo sabendo, mas eu assisto de novo. Assim, quando eu tô mexendo, tô fazendo a preparação, mexendo na moto tudinho, direitinho. Se caso eu esquecer alguma coisa, eu vou lá, tá a aula lá, boto lá e tá a aula de comando, aula de cabeçote, vou lá, clico lá na aula lá e vejo, beleza. Aí nem terminei de assistir tudo, agora eu fecho lá e vou terminar aqui. Aí depois vejo mostrando, né, como é que faz, aí depois vejo as práticas também. Quando vi nas práticas, foi assim que faz? Poxa, faz totalmente diferente, o que eu vi era diferente, não era assim. Aí eu fui só estudando, e depois eu estudei uma pequena parte, então eu já vou começar, né? Umas peças aqui, vou começar logo, testar na minha moto logo. Cara, quando eu vi que o curso era online, a princípio eu fiquei com o pé atrás. Falei, cara, mas como assim, né? Será que é possível? E aí eu comecei a ver amigos meus, colegas de outras cidades, outros estados, que estavam fazendo o mesmo curso com a mesma empresa. Falei, coincidência, cara. Perguntei para eles, o pessoal falou, cara, pode fazer que é firme. Eu estava com o telefone, sempre estudo com o telefone na mão. O motor do lado, eu vou acompanhando as aulas e vou praticando aquilo ali. Mas, cara, as aulas são muito bem claras, são muito bem explicadas. Para quem gosta de motor, para quem já tem um conhecimentozinho, até mesmo para quem está iniciando, as aulas são muito claras, muito objetivas. Eu pegava a videoaula lá, o ensinamento que foi passado, aplicava aquela técnica na prática e colocava a moto na pista para testar. Cara, cada vez a moto andava mais, ela dava mais final, ficava mais forte. A cada técnica que a gente aplicava, são mínimos detalhes, cara, que geram um resultado imenso. Lembra que na aula passada eu falei sobre os combustíveis e te ensinei qual a taxa ideal para cada um deles? Então agora chegou a hora de medir a taxa usando uma técnica bem simples e rápida. E para a gente começar, vamos aprender os 2 cálculos que a gente vai usar daqui a pouco. E aí no final, depois que você assistir a aula, vai poder baixar o material extra de estudo que eu preparei para facilitar ainda mais o teu aprendizado. Bom, e para dar início então, um pouquinho antes aqui dessa parte do cálculo, o entendimento da taxa de compressão, né? O nome taxa de compressão ou razão de compressão, tá? Significa o quanto realmente vai comprimir a mistura que foi admitida. E para isso é levado em conta o volume de cilindro, porque isso aqui é estático, tá? É a razão de compressão estática do motor, é o que vem lá no manual de serviço já identificado como taxa de compressão. A gente pode calcular, deve calcular, e para isso precisamos de alguns dados. A fórmula é essa daqui. Cilindrada mais volume, o resultado disso dividido por volume, tá? A cilindrada aqui a gente precisa calcular, não pode levar em consideração nomenclatura da moto. Por exemplo, CRF 230, ela não tem 230 cilindradas, a gente precisa calcular. Titan 150 igualmente, Twister, né? A grande maioria das motos aí não tem exatamente a cilindrada da sua nomenclatura, então a gente calcula. E mais o volume, tá? O volume é uma parte que a gente precisa realmente medir para colocar na fórmula. Mas para dar início a resolução dessa fórmula, o primeiro passo é calcular a cilindrada, tá? Então, a fórmula para cálculo de cilindrada,
tem algumas maneiras, né, de cálculo de cilindrada. Essa é apenas uma delas, tá? Vão terminar sempre no mesmo resultado, isso que é importante. Então a fórmula aqui é basicamente diâmetro ao quadrado vezes o curso vezes o valor de π dividido por 4.000, certo? Então o diâmetro aqui é o diâmetro do nosso cilindro, o curso do virabrequim que vai ser utilizado e a letra π equivalente a 3.1416, a gente pode arredondar na calculadora, ok? Então, para dar continuidade aqui, vamos preencher ela com os dados do próprio motor que a gente vai utilizar depois para descobrir esse volume. Daqui a pouquinho a gente vai para a oficina e faz essa parte. Antes disso, já vamos deixar calculada a sua cilindrada, tá? Então, substituindo os valores da fórmula, né? A gente tem 70 milímetros de diâmetro nesse motor. A gente vai ter que fazer isso ao quadrado, tá? Significa 70 vezes 70. Vezes o curso, é um virabrequim de CRF 230 original com 66,2 milímetros de curso. Então, vezes 66,2, vezes o valor de π que a gente substitui pelo valor da letra, que é 3,1416, tá? Podem resumir dessa maneira. O resultado disso, dividido por 4.000. Aí agora é só jogar isso aqui na calculadora, obviamente, e a gente alcança o resultado. Bom, então opção de utilizar uma calculadora simples, a calculadora do celular também, até mais fácil, né? Então vamos na calculadora comum mesmo. Então 70 vezes 70, né? Então 70 ao quadrado, vezes o curso, que é 66,2, vezes o valor da letra π, 3,1416, o resultado disso dividido por 4.000. Então a gente vai ter aqui um total... Cilindrada igual 254,7, né? Para arredondar aqui, 254,7. Isso aqui a gente pode colocar como centímetros cúbicos, afinal esse é um cálculo de volume, tá? O volume do cilindro. Então lembrando, a gente tem um diâmetro de 70 milímetros, a gente tem um curso de 66,2 milímetros. Esse é o dado do nosso motor que a gente precisa para calcular essa cilindrada, tá? Então a letra π é sempre uma constante, vai utilizar sempre esse mesmo valor e a divisão também por 4.000, tá? Como eu mencionei, existem outras fórmulas para a gente chegar no cálculo de cilindrada, tá? Então é o diâmetro do cilindro, curso do virabrequim, informações que precisamos do nosso motor. Calculamos a cilindrada. Agora aqui na fórmula a gente já consegue iniciar ela. Então a gente consegue colocar no lugar da cilindrada 254,7. mais o volume, que aí sim a gente vai até a oficina agora para conseguir medir esses valores. Pessoal, então qual é o primeiro passo, tá? Para a gente fazer essa medição? Aqui no caso a gente estava com o motor todo aberto, tá? Esse aqui é o motor, parte de baixo vareta, parte de cima é o HC, tá? O HV embaixo e o HC em cima da estrada. É um virabrequim de CRF, um pistão 70 milímetros, tá? Então a gente pegou esse motor aqui para fazer de exemplo para vocês e eu já deixei só o cilindro encaixado no lugar. O primeiro passo para fazer desse método aqui que a gente faz, tá, com o motor assim, ideal, seria bom se a gente passasse um pouquinho de graxa aqui em volta do cilindro, tá? Nesse caso aqui eu deixei ele montado com todos os anéis, tá? O pistão está completo aqui montado, fechadinho na biela. O ideal, tá? Seria bom a gente passar graxa aqui em volta, tá? Pouquinha coisa de graxa em volta do cilindro, subir ele novamente até o PMS e limpar qualquer excesso que fique aqui, tá? Então esse seria o primeiro passo, para vedar ali realmente. Ou então montar com todos os anéis. O problema da gente fazer isso, nesse motor eu tenho confiança em fazer, porque a folga entre pontas de anéis ela é padrão, ela é bem fechadinha. Às vezes você vai pegar um pistão que a folga dos anéis ali na camisa, né, que fica aquele frisinho do anel na camisa, né, aberto, se tiver muita folga ali, pode descer líquido por ali na hora de medir. Tá? Então é um fator que você tem que tomar cuidado. Como eu já conheço esse motor, já fizemos diversas vezes a medição de taxa dele, com a graxa, sem a graxa, o resultado deu o mesmo, então eu sei que é confiável fazer dessa maneira, principalmente porque eu estou com todos os anéis. O segundo passo é que essa parte de cima ela esteja montada completa como ela vai ser usada. Por exemplo, se você for utilizar uma junta de cilindro e uma junta de cabeçote, coloque a junta que você vai utilizar ao fechamento total do motor. Isso é importante porque vai determinar uma certa diferença de volume, tá? Muitas vezes você tem uma junta diferente, alguma coisa assim pode dar diferença de espessura e isso vai alterar o volume que a gente tem aqui dentro, que é o que a gente quer descobrir.
Tá? Então, a taxa de compressão aqui nada mais é, né, do que o pistão em PMS, o cabeçote encaixado, quanto de volume sobra todo ali dentro. Tá? A gente vai passar essa técnica aqui, que é a mais simples, rápida e prática para você fazer, é 100% efetiva, desde que você siga os passos que eu vou te passar. Tá? Algumas coisas aqui são importantes você fazer. Muita gente não utiliza essa técnica aqui por acreditar que ela tem margem de erro. Desde que você faça tudo exatamente como eu estou falando, como eu vou explicar para vocês, não tem erro. Vocês podem fazer 50 vezes, vai dar 50 vezes o mesmo resultado. Você pode fazer de N maneiras diferentes, sempre vai ter que dar o mesmo resultado se você padronizar essa medição. Então, padronizando, não tem errada, tá bem? Vocês podem fazer isso, por exemplo, com o motor todo fechado? Pode, desde que esse motor esteja limpo por dentro. Você não pode fazer esse tipo de medição se tiver carvão grudado no pistão ou no cabeçote, tá? Tem que estar limpo. Não pode ter partículas sólidas, nada. Então, esse é um ponto que tem que cuidar. Então, muitas vezes você não sabe se ele está limpo ou não. O ideal é abrir pelo menos a parte de cima, limpar todo ele novamente, fechar para fazer esse trabalho, mas você pode fazer com ele fechado, né? Só limpando bem a parte de cima, né? Abrindo e depois fechando com a parte de cima limpa, e de preferência numa bancada, tá? Não recomendo fazer isso na moto dessa maneira por causa da inclinação, vocês já vão entender, tá? Então o próximo passo aqui então tá montado, tá? Como vai ser, como vai rodar, né? Com ela, tá todo montado. O próximo passo é a gente terminar de montar essa parte de cima. A gente vai encaixar o cabeçote, vai encaixar a tampa. Não precisa colocar comando, não precisa colocar corrente de comando, se no caso for um OHC ou motor, nada disso. Mas a gente precisa da parte de cima fechada. Então a gente tem aqui o cabeçote e a gente vai encaixar ele aqui para a gente poder fechar essa parte de cima. Importante a gente utilizar os guias, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, está no cilindro. Ó. É importante a gente utilizar os guias pelo seguinte, para a gente centralizar, tá? Essa peça. Se a gente não coloca os guias para medir, o cabeçote pode ficar um pouco atravessado e vai dar diferença de leitura. Então preste atenção nas etapas e padronizem esse tipo de medida para que seja fácil de você fazer e que realmente dê um resultado correto. Então aqui a gente encaixa o cabeçote. Os guias já estão no lugar. Próximo passo é a gente instalar a tampa para fechar e dar aperto total, tá? Deixa eu já colocar esse aqui. Encaixar a tampa. Como eu disse, não precisa do comando de válvulas, não precisa da corrente de comando. Então aqui encaixado, falta a gente parafusar, apertar tudo. Só um detalhe, galera, aqui eu montei sem a junta, né? Então a gente está perguntando, ó, você falou para montar como vai usar e tá montando sem junta. É porque esse motorinho específico a gente não utiliza junta, tá, pessoal? Outro detalhe, não se preocupem em a posição que o pistão ficou agora, se ele tá lá em cima ou se ele tá mais para baixo, esqueçam o pistão agora. Primeiro passo, montar essa parte de cima aqui. Tá? Então, como eu falei, por exemplo, vocês desmontaram o motor, limparam a parte de cima, vocês vão fazer uma pré-montagem, tá? Isso é necessário fazer. Daí por isso não precisa do comando, da corrente do comando, nada, tá? Então aqui a gente tem os prisioneiros, onde a gente vai... não precisa torquear o motor exatamente no torque realmente necessário de aperto, tá? Mas você vai dar uma apertadinha nele aqui para não ter vazamento. Eu peço desculpas já de antemão com a porca diferente das outras e realmente isso aqui tá feio, mas eu perdi uma das porcas aqui de cima, nessa monta e desmonta para gravar os vídeos, tá? Então agora aqui a gente vai apertar, tá? No caso da estrada, tá? Se for uma estrada, vocês estão medindo, não precisa nem apertar, colocar os parafusos aqui de ajuste da tampa, tá? Nada, só apertar aqui, apertar esse daqui para ficar tudo fixo, apertadinho no lugar, para realmente vedar, tá? Então agora a gente vai dar aperto nisso aqui para dar sequência. Isso daqui não tem tanta necessidade, mas é bom colocar para ficar bem centradinho, né? Um aperto. Beleza. Pessoal, feito isso então, a gente apertou toda a parte de cima, beleza? Próximo passo agora, a gente vai precisar utilizar um disco de grau, tá? Um divisor de ângulos, né? Chamam como queiram aí, cada um chama de um nome. Pode ser um disco de grau simples, tá? Esse aqui bem simplesinho, mas vai funcionar adequado aqui para o que a gente precisa.
Para que a gente precisa colocar essa peça aqui? A gente precisa acertar o pistão 100% no PMS. Não dá para a gente levar em conta somente a marcação do volante. Então vamos supor que esteja com o volante montado aqui, não dá para levar em conta somente a posição do volante. A gente pode ter uma pequena diferencinha na hora de colocar, ele pode mexer um pouco, então você vai trabalhar o motor aqui, ele pode acabar mexendo um pouquinho o pistão de lugar e qualquer coisa que o pistão desça um pouquinho mais vai dar diferença na hora de medir. Outro ponto, muita gente coloca, é possível fazer, mas não nesse motor, a instalação de um relógio comparador para verificar o pistão. Por que nesse tipo de pistão eu não aconselho fazer nesse tipo de motor? Porque a rosca da vela, ela não fica reta para baixo, ela sempre é na diagonal. Se você coloca um relógio comparador aqui e você não tem uma ponta adequada nele, que ele não mexa lá embaixo, você não vai conseguir acertar 100% o PMS. Pode acabar ficando fora, pois ele ficando atravessado, se você coloca, por exemplo, uma ponta de raio, né, para pegar nele ali, adapta uma rosca e coloca uma ponta de raio, ela vai correr no pistão. Tá? Então ela vai acabar mexendo um pouquinho, você não vai conseguir acertar. Se for um motor de Twister, um motor de CB300, que a vela é reta, ok, tranquilo, você pode fazer um adaptador e fazer dessa maneira. Como aqui então é na diagonal, a gente prefere, né, para ficar 100% exato, fazer com o disco de grau. E eu vou ensinar agora para vocês como vocês fixam e determinam a posição correta para achar o PMS. Tá? Como eu disse antes, é uma ferramenta relativamente barata, tá? Não é algo caro para você comprar e é muito útil. Essa peça aqui, né, no mundo da preparação de motores, você vai utilizar muito ela, tá? Então é obrigatório ter isso aqui se você for preparar motor, tá? Você vai usar ela em diferentes fases da preparação, você precisa dessa peça aqui, tá? Então a gente vai virar aqui e vai dar início para fixar então essa peça. Então aqui no caso desse motor, ele é com parafuso, tá? Ele não é com porca de aperto igual a Titan 150. Então aqui a gente vai colocar um calço nele e vai colocar o parafuso que fixa o volante mesmo. Então a gente coloca aqui e encosta ele, tá? Qual é o próximo passo? Tá? A gente só encostou aqui, depois a gente vai ter que apertar. A gente precisa colocar algo que nos indique exatamente aonde está a posição desse disco aqui. Tá? Não importa aonde a gente vai colocar, se o zero do PMS ele tem as marcações, né? Então, ou no disco que não tiver, você procura sempre a posição zero dele, tá? Que é para você ter uma referência. Então não importa onde você vai colocar. O que importa é que você tenha uma peça para identificar a posição dele. Nesse caso aqui, um arame comum, a gente vai parafusar ele na carcaça primeiro, antes de fixar 100% esse relógio. Vamos pegar um parafuso aqui e a gente vai fixar ele na carcaça. Pessoal, então aqui vocês podem observar aqui por trás, né? É um calço só para afastar ele um pouquinho, né? Ou colocar uma arruela. Nesse caso aqui é uma buchinha de nylon. É só para afastar ele aqui e conseguir dar um encaixe. E aqui o arame, então, que eu havia falado, né? Então um araminho simples, tá? E um parafuso. A gente coloca ele em qualquer parafuso da carcaça, vocês já vão entender melhor. Mas pode colocar em qualquer fixação aqui, rosca da carcaça. Então a gente coloca ele aqui, vamos só ver se ele vai dar aperto ou se vai ter que colocar um parafuso mais curto. Tá? Cuidar para não apertar demais, né? Para não marcar a carcaça, mas tem que apertar ele de forma que ele não rode. Ó, aqui beleza, agora a gente vai mudar a câmera de local para vocês verem melhor como que vai ficar aqui no disco. Pessoal, então aqui fixado, ó, o arame ele é rígido, não mexe sozinho, mas eu consigo movimentar ele se eu precisar. Qual é o passo aqui? Então a gente vai colocar esse motor o mais próximo possível de PMS, tá? Para isso a gente pode colocar uma chave lá em cima do pistão e ir movimentando até sentir ele mais ou menos para cima, tá? Não precisa ser 100% exato nessa parte. E aí a gente aperta o disco de grau aqui com a fixação do arame já mais próximo possível do zero, tá? Essa aqui é só a referência inicial. Se você fixar o arame aqui do lado do eixo do pinhão, beleza, mas aí o PMS você vai ter que soltar aqui, girar esse disco
com o 0 para cá. Então não importa onde você deixa o disco, né? O que importa é que coincida com o arame próximo do PMS, tá? Aqui é só a primeira referência. A partir daqui a gente vai começar a procurar o PMS real, né? Agora a gente vai mudar novamente um pouquinho a câmera para a gente mostrar para vocês um batente que é usado para a gente conseguir encontrar o PMS. Pessoal, esse passo aqui feito, o disco já está apertado. A partir de agora a gente já não vai mais mexer no disco, só vai mexer no arame, porque ele já está mais ou menos posicionado no PMS. O próximo passo é o seguinte, a gente precisa fazer um batente, que é para limitar a subida do pistão, para ele não conseguir dar a volta. Ou seja, você está girando o motor, o pistão está subindo, ele vai encostar no batente e não vai dar a volta. Você gira no sentido contrário, ele encosta no batente e não dá a volta. Existem várias maneiras da gente fazer esse batente, mandando fazer uma peça no torno, tá? Ele vai rosqueado, né, com a rosca da vela, então você pode mandar fazer no torno, né, uma peça com essa rosca e mais uma ponta mais longa aqui, né? Você pode fazer isso com uma própria vela, se for possível, tá? Nesse caso vai ser possível, então eu vou fabricando a peça. Por que nesse motor eu consigo usar uma vela? Vocês repararam que esse motor, o pistão, ele tem um dome, né, que a gente chama, é aquela parte que sobe, que fica acima, né, do cilindro. Então esse motor precisa usar um calço na vela, tá? Se vocês olharem aqui, ó, são duas velas, né, iguais, esse aqui tem um calço e essa daqui não tem, tá? Por que eu uso um calço nessa vela? Porque senão o pistão bate na vela, tá? Então eu preciso erguer, calçar ela, tá? Eu sei que nesse motor uma vela sem o calço encosta e trava o pistão. Então eu vou usar uma própria vela comum mesmo de calço, tá? Então a gente gira um pouquinho aqui, né? Desce um pouquinho o pistão, encaixa a vela no lugar, né? O batente no caso. Nesse caso aqui eu vou usar uma vela, tá? Algo bem simples. Eu vou girar bem devagar só para encostar aqui para conferir se deu realmente o batente. Que ele travou, tá? A gente já sabia que ia travar, né? A gente tinha feito isso nesse motor, mas enfim, para mostrar para vocês. Então, para um lado ele travou, para o outro lado ele vai travar também. Eu vou virar agora o motor novamente. O que vai acontecer quando eu giro para um lado ou giro para o outro, beleza? Pessoal, então, como vocês podem ver, ó, deixa eu ver se, não sei se a visão de vocês é a mesma da minha do lado de cá. Aqui está o 0 de PMS, 5 aqui no meio, 6, 7, 8 praticamente, mais ou menos isso que está pegando aí. Isso para um lado, né? Agora a gente vai girar para o outro. Aqui é bem pesado de girar, tá, galera? Vocês já vão entender o porquê que é tão difícil de girar isso aqui. Vamos lá. Eu tô só segurando aqui pelo filtro centrífugo, mas tá triste. Ó, aqui ficou no 30, tá? Então, qual é o próximo passo agora? Pro lado de lá ficou 8, pro lado de cá ficou 30. Ou seja, no 0 aqui de PMS ele não vai estar exato. Então o que a gente precisa fazer? Somar esses 8 que a gente somou para o lado de cá, que ele tinha dado batente, a gente girou o motor para o outro lado e deu 30. Então 8 mais 30, 38, a gente divide por 2 esse valor, tá? Então 8 de um lado, 30 do outro. 30 mais 8, 38. Vai dar 19, é isso? Vai dar 19. Ou seja, a gente precisa mover esse arame até o número 19, tá? Então aqui ele está parado no batente, ó. Aqui ele encostou, tá? A gente não pode bater forte ali se estiver com a vela para não estragar. A gente precisa ir até o 19. Então a gente vai entortar o arame, tá? Você pode também mexer o disco, mas é mais ruinzinho de fazer, tá? Eu prefiro entortar o arame. Então aqui está no 19. Eu vou girar de novo para a gente testar se realmente deu certo, tá? A gente precisa fazer isso, às vezes acontece ter que fazer várias vezes, tá? Até acertar bem certinho a posição. Então ficou 19 no batente para um lado, aqui passou o PMI, e agora começa a pesar o motor para girar. Vamos lá. E aqui ficou no 19 também. Então temos aqui, ó, 0, 10, 15, 19. Então 19 para um lado, vamos virar para o outro de novo. Se meu braço aqui aguentar, né? Porque tá triste o negócio. Vamos achar do outro lado. Esse sofrimento é só agora, tá, galera? Ó, 19 do outro. O que significa isso? Tá 19 para um lado, 19 para o outro.
Agora eu tiro o batente fora, aquela vela, né, que a gente colocou de batente, e a hora que eu girar, agora eu não mexo mais, tá? Nem disco e nem arame, não pode mais mexer. A hora que então ele chegar no zero, ele vai estar realmente no PMS. Por quê? Tem o batente, para um lado deu batente a 19 e para o outro lado também deu batente a 19 graus. Ou seja, a hora que estiver no zero, é certeza que vai estar em PMS. Pessoal, agora já sem o batente, sem a vela, eu tenho a certeza absoluta que esse motor, no zero do disco de grau aqui, PMS, ele está realmente em PMS, tá? Bom, então, como eu disse, né, agora não mexam mais em disco e nem no arame, não toquem mais nessas peças, movimentem o motor pelo outro lado, indiferente se você colocou o disco do lado do volante ou se você adaptou ele do lado da embreagem, tranquilo, tá? Da maneira que ficar mais fácil para vocês. Muita gente vai perguntar, tá, mas eu não posso fazer isso com um disco de grau pequenininho, um separador de grau bem pequenininho, né, um divisor de ângulos? Pode, não tem problema. Só aqueles que compram em papelaria, né, a gente ainda consegue uns daqueles. Qual que é a diferença? Quanto maior o disco, é mais fácil da gente medir, tá? Porque aí a separação entre cada grau fica maior. Então, quanto mais você aumenta, se você tiver um disco aqui de 40 milímetros, é melhor ainda, porque é mais fácil. Só que nessa parte para achar o PMS, é mais tranquilo, tá? Na leitura de comando e tal, aí sim faz diferença, né? Quanto maior ele for, melhor. Mas para achar aqui o PMS, tranquilo. Pode ser aqueles discos pequenininhos que vendem em papelaria, sem crise. Só fixar ele aqui vai funcionar. Galera, para quem não é acostumado a fazer esse trabalho, pode parecer um pouco chato encontrar isso daqui. Mas depois que você pega a manha de fazer, você começa a fazer várias vezes, é muito rápido, você faz com extrema facilidade. Você tirou, encaixou o motor na bancada, 5 minutos está feito todo esse procedimento, tá? É só uma questão de prática, então você vai fazendo até acostumar. Só que é extremamente necessário, tá? Quando eu falo para não confiar naquela marcaçãozinha do volante, tá? Não confiar cegamente naquela marcação, é porque às vezes vai ficar meio milímetro mais para baixo, né? Então vai dar diferença na hora de medir, tá? Então preparação a gente precisa ter o máximo de exatidão, né? De cálculo correto possível, tá? Que é para a gente ter uma noção real do que está acontecendo. Então aqui agora a gente sabe que ele está em PMS, né? A gente não vai mais mexer em arame nem disco. Qual é o próximo passo? A gente precisa de óleo ATF, tá? Esse aqui é aquele óleo comum de hidráulico, né? Que o pessoal chama. O vermelhinho mesmo. Geralmente esses óleos aqui ele tem uma viscosidade em torno de 10W que chama, tá? Ele é um óleo fino. Por que não faz isso aqui com água ou com gasolina, por exemplo? Porque fica muito fácil de descer pelos anéis. Então a gente precisa de uma certa viscosidade. Eu vou dar um alerta, galera. Muita gente fala para fazer isso com fluido de freio. Não façam esse procedimento com fluido de freio. Ele é altamente corrosivo e às vezes vai ficar ali numa canaleta de anel e tu vai deixar. E vai dar uma limpada meio por cima, vai montar, sabe como é a correria do dia a dia, né? O ideal é sempre lavar todas as peças depois, mas vai que passa. E isso é corrosivo. Então com o tempo vai acabar corroendo algumas coisas ali. Então não é legal. Façam com um fluido ATF. Vocês podem usar fluido de suspensão dianteira, 5W ou 10W, tá? O óleo de suspensão dianteira também serve, ou esse óleo ATF aqui. Você pode usar duas maneiras de medir ele. Você pode usar uma bureta, tá? Dali o nome buretagem, que ela tem uma precisão um pouquinho maior, ou você pode usar uma seringa, tá? Eu recomendo uma seringa de 20 ml, tá? Motores que vão bem mais de 20, outros que vão um pouco menos. Se você conseguir uma seringa dessa com maior volume, ainda melhor, tá? Mas aqui a gente consegue a de 20 ml. E ela também já serve, a precisão dela não é ruim, tá? Tendo em vista que ela é feita para aplicação de medicamentos, então ela não pode ser muito fora de escala, né? E eu vou dar uma dica para vocês que forem usar esse tipo aqui de equipamento. Eu não sei se na imagem vai pegar, mas todas as marcações de ml que tem aqui, eu peguei o estilete e fiz uma marquinha por cima, tá? Com o estilete, como se fosse um leve cortezinho por cima de cada risquinho desse daqui. Por que a gente faz isso? Sempre quando a gente vai limpar essa seringa aqui, corre o risco do número sair. Essa numeração e essas marcações saem muito fácil, tá? Então se você fizer os risquinhos, aí tu vai ter ela para bastante tempo, tá? Então a gente faz os risquinhos, olha, eles ficam bem aparentes. A gente sabe que esses riscos aqui é de 1 em 1 ml, então tranquilo também para usar, tá? É uma maneira simples. Se você tiver a bureta, pode usar ela, não tem problema nenhum, tá? Funciona excelente também, tá? É até melhor, digamos assim.
Então, mas com a seringa vai funcionar 100% também e é mais fácil. Então, o próximo passo, a gente vai encher essa seringa com o fluido, tá? Com o óleo ATF. E aí, sabendo que está em PMS, a gente vai jogar lá dentro do cilindro lá, tá? Pela rosca da vela. Na hora de colocar, eu vou passar outro detalhe que vocês precisam saber na hora de colocar ele ali, para não formar bolhas dentro, tá? Então aqui a gente vai encher a seringa. Pegar um estopo aqui para limpar a ponta. Ó. E ficou bolha dentro, né? A gente precisa tirar essa bolha aqui de dentro, ó. Vocês pegam legal aí. Então a gente enche ela com mais de 20 ml, né? E retira essa bolha aqui de dentro. Ó, a bolha já saiu. Agora a gente vai acertar os 20 ml aqui, ó. Tirar um pouquinho dela, né? Essa seringa é nova e fica um pouquinho pesada. Mais uma bolhazinha aqui. Beleza. Então aqui agora a gente tem exatamente 20 ml dentro da seringa e a partir daqui a gente vai fazer a medição. A gente vai virar o motor e aí eu vou falar para vocês algumas coisas sobre isso aqui. Vamos lá. O que acontece? Na hora da gente despejar óleo aqui pela rosca da vela, a gente não pode estar com o motor assim. Porque como eu mencionei antes, a rosca da vela ela é diagonal, ela não é reta, ela fica na diagonal. Se a gente coloca fluido dessa maneira aqui, ela vai começar a sair o fluido pela rosca de vela antes de preencher toda a câmara. A gente precisa deixar a rosca de vela o mais reta possível, tá? Então, como nesse suporte aqui o cilindro, o cabeçote fica praticamente reto, tá? A gente só vira ele aqui um pouquinho e a rosca de vela passa a ficar reta, tá? Bom, então o motor está inclinado para a rosca de vela ficar mais reta possível e agora a gente vai colocar o fluido. A seringa é nova, ela ainda é meio justa. Aí, pode descer. Vamos colocando aqui. A gente precisa colocar fluido até no primeiro fio de rosca da vela ali de dentro para fora, né? Já é suficiente. Pessoal, então até o primeiro fio de rosca, ó, não sei se você pega legal lá, ó, mas o fluido encostou aqui no primeiro fio de rosca lá embaixo. Ó. Então a gente consegue ver a claridade dele ali e aqui a seringa sobrou exatamente 3 ml aqui dentro, ó. Primeiro risquinho 1, 2, 3 ml certinho na borda aqui da seringa, tá? Então de 20 sobrou 3, ou seja, entrou 17 ml aqui dentro. Pessoal, então vocês acompanharam, entrou 17 ml, tá? Lembrem sempre desse passo a passo, de você deixar a rosca de vela o mais reto possível, de você utilizar um separador de grau, né, um disco de grau, separador de ângulo, que seja, no virabrequim para você encontrar realmente o PMS real, tá? Esse procedimento significa encontrar o PMS real, tá? Sempre que vocês lerem a respeito, é esse procedimento aqui. Com o batente, quando a vela é de atravessado, né, na diagonal, ou você pode utilizar sem o disco de grau, você pode utilizar um relógio comparador rosqueado na ponta da vela, se a vela for reta, tá, da rosca de vela no cabeçote. Só que ainda assim tem um problema. Muitas vezes, na hora da gente virar um pouquinho o motor para cá e para lá, para acertar ali a posição, vai passar, às vezes pode acabar mexendo um pouquinho o pistão. E se você acertou ele com um relógio comparador, um pistão que é reto, e porventura ele mexeu quando tu está colocando óleo, tu não tem como conferir, tá? Com o disco de grau, tu tá toda hora com o disco de grau ali. Ele mexeu um pouquinho, tu já sabe que ele mexeu, né? Então tu mexe ali pelo outro lado e acerta certinho no zero ali do disco de graus, né? Para que ele realmente fique na posição correta, tá? Então essa é a vantagem de utilizar ele. Não confie na marcação de volante, beleza? Seguindo esse passo a passo, depois que você acostumou, é questão de 5 minutos você posiciona tudo e já pode colocar o fluido, tá bom? Bom, vamos lá. Essa é a fórmula. Tá? Essa aqui é a cilindrada e é igual a cilindrada e 17 é igual ao volume. Tá? Então a gente sabe agora os dados a gente vai preencher. Ó.
254,76 mais o volume, tá? Que é 17. Isso aqui entre parênteses, porque é o primeiro cálculo, dividido por volume, que é os 17, tá? Então vamos fazer a conta aqui. 254,76 mais 17 é igual a 271,76, e aí sim a gente divide pelos 17, que é o volume. Ou seja, aqui a gente tem 15,98 de taxa, tá? Arredondando, né? 16. Deixa eu apagar aqui, que aí fica mais. Então, essa daqui é a nossa taxa de compressão desse motor, né? Ou seja, 16 de taxa. Agora vocês entendem o motivo por que estava tão pesado para girar o motor ali, né? Então, obviamente, a taxa de compressão é extremamente elevada, tá? Isso aqui não é um motor com recomendação para andar no dia a dia, na rua. Esse é um motor que a gente anda de vez em quando em prova de arrancada e tal. Então ele tem uma taxa altíssima, tem um comando grande para isso, né? Já entra em outro assunto, mas enfim, e utiliza metanol puro, tá? Então, como a gente comentou, acima dos 14, né, de taxa é bom para o metanol, não significa que você vai colocar uma moto a metanol de a 16, a 15 na rua, galera, tá? Assim como o etanol, para a gente realmente ter eficiência, seria bom utilizarmos aí 14 de taxa, por exemplo. Não significa que todo motor vai ficar bom com 14 de taxa se usar etanol. Lembrem-se que preparação, alteração de motores, desempenho, performance é conjunto, galera. Então não adianta você ter o comando original, você quer passar para etanol sua moto, você vai aumentar a cilindrada, né, que é o que a maioria faz, e aumentar a taxa de compressão para 14 e utilizar um comando original. Ou utilizar um comando muito pequeno, tá? Isso não vai dar resultado. Daí vão vir me culpar, não, mas o Fábio falou que o ideal era usar acima de 12,5, uns 14 seria o ideal, e eu coloquei e minha moto está andando para trás. Tudo depende do conjunto e do objetivo. A gente falou sobre a real eficiência desse combustível. Então, para você ter todo o aproveitamento do combustível, o ideal é uma taxa alta. Só que todo o restante do seu motor tem que estar ligado àquela taxa bastante alta, correto? Então, não é simplesmente aumentar a taxa. É uma meia-verdade dizer que taxa de compressão é igual a potência, tá? Ela é sim igual à potência, desde que todo o restante acompanhe. Se for simplesmente a taxa de compressão, você até pode elevar a potência, só que em rotação baixa, você vai matar a alta do seu motor. Então cada motor tem que ser estudado em separado. Esse motor aqui gira bem, gira alto, utilizando 16 de taxa por causa da configuração geral, cabeçote, comando, etc. Tá? Mas então esse motor ficou com 16 de taxa de compressão. Eu não sei se você lembra, mas na segunda aula eu te falei que o segredo para preparar motores fortes é buscar conhecimento, para aprender os conceitos e as melhores técnicas. E viu só como é simples estudar pelo celular? Fica muito mais fácil aplicar uma técnica quando você está vendo os detalhes na tela antes de colocar em prática. E se tiver dúvida é só vir a aula de novo, para te dar mais confiança. Por isso que te falo que essa é a melhor maneira de você aumentar o seu conhecimento e aprender preparação. Você tem que entender que os seus resultados não vão aparecer dentro de uma sala de aula, num curso presencial, por exemplo. O aprendizado só acontece no seu dia a dia, quando você coloca em prática nos seus motores. E se liga numa coisa, conceitos e técnicas antigas não alcançam grandes resultados. A gente precisa evoluir e aprender coisas novas. Os clientes querem cada vez mais desempenho e só os preparadores que tiverem conhecimento e capacidade para entregar resultado vão se destacar nesse mercado. Mas fica tranquilo, porque na próxima aula eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer para conseguir isso. Eu vou te dar um plano com as 5 etapas da preparação de resultados. Você só precisa seguir o plano e colocar em prática. E quando fizer isso, eu garanto que você vai ser mais respeitado e o seu trabalho finalmente vai ser reconhecido. Então, por isso, não perca a próxima aula. Fechado? É isso aí, tamo junto!